Opa! Aqui quem fala é o Caio Costa, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aqui nos vídeos e vamos fazer a continuação aqui da parte do Liveware. Na parte vamos criar aqui uma modal de confirmação de exclusão e paginação. Anteriormente nós já tínhamos mexido e feito a parte de uma listagem. Na listagem existia um botão onde faz a exclusão, né? Então agora vamos aproveitar essa parte de exclusão e vamos criar um componente Blade para que a gente possa usar ele de uma forma que possamos receber uma ação de confirmação de exclusão ou de cancelamento da ação, né? Então a gente vai fazer essa comunicação entre dois componentes, passando isso através de listener. Então vamos trabalhar com ouvintes em si, muito bacana, uma forma de comunicação passada entre um componente e outro. Vamos colocar também uma paginação, vamos colocar uma quantidade maior de dados de registros nessa aula, e vamos dar já um formato já meio que de acabamento já para essa tela, para a gente poder começar a entrar na próxima aula já com uma inserção e edição de registro. Tá bom? Então, vamos colocar a mão na massa lá, gente. Ok, aqui tá, eu startei aqui o comando npm rundev para poder já subir a parte da página. A página está assim, então com todos os registros nele. A gente já tinha feito a parte do filtro, né, a limpar e o apagar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora a paginação. Dentro da paginação, vamos abrir aqui a parte do list customer e aqui vamos substituir. Primeira coisa por paginate. Então eu quero 3 registros por página. Ok, aqui já está mostrando os 3 registros por página. Para usar a paginação, a documentação do Liveware, ele fala que a gente tem que usar uma classe em cima aqui do with pagination. Então vamos colocar ela para poder puxar. Então vamos abrir aqui. Eu adiciono ela aqui em cima. E a gente faz o use do pagination. Então aqui, beleza. Ok, na classe ele já fala que somente utilizando o pagination e o use with pagination, você vai passar aqui o pagination com 10, e aqui a gente usa para mostrar os links nele, esse cara aqui com links interpolado com os colchetes, né? Como fosse uma variável. Só que na nossa realidade aqui é customer. Então vamos lá, vou colocar aqui. Vou abrir a parte da view. Aqui eu abrimos a parte da view onde está o Blade, né? E eu vou colocar aqui embaixo. Então, no lugar do post que ele estava dando de exemplo, é o customers, que é o que nós estamos passando para a página, que é esta variável aqui. Nós estamos passando todo o conteúdo da paginação, do retorno da query que nós fizemos no banco para cá. Então, nós usamos esta variável para fazer até o for each e também exibir os links. Mas isso não é tudo. Se a gente olhar agora como que fica, ele vai perder a formatação. Você vê que tem aqui uma seta grande, mostrar próximo, anterior, mostrar de um. Isso aqui é o resultado da tradução que nós instalamos. Então, por causa que nós usamos a tradução, ele já traz em português para nós. Mas você vê aqui que a formatação se perdeu, certo? Aí tem 3 possibilidades que ele fala, que é o seguinte: você pode usar
criar a sua própria forma de paginação por tema. Então você poderia passar aqui no final, ó, usando paginação na parte de view, ele te dá o exemplo e ele fala assim, ó, você pode criar um exemplo, uma página, um blade para isso. Você cria o conteúdo e volta para lá. Ou você traz o Artisan Liveware Publish e traz a parte já pronta da view. Eu vou usar esse método aqui, que já traz pronto, né? Vamos evitar a fadiga. Vou voltar aqui. Vou dividir. E vou colar. Ele extraiu. Vamos ver o que ele fez. Ele trouxe esse vendor aqui. E esse vendor tem o Bootstrap Blade, Simple Bootstrap, Simple Tailwind, Simple Blade. Então vamos abrir a página aqui. Como já estava no Vite, ele já deu o reload e já aparece já aqui os itens da página, da paginação. Então, se eu passar aqui, ó, clicar, já traz a segunda página e ele já passa aqui em cima o URL. A próxima etapa aqui, vamos fazer então o modal. Né? Se a gente olhar aqui o modal, se a gente for para pegar aqui o último registro, se eu clicar no último registro aqui, ó, ele apaga direto. Então eu queria que aparecesse uma mensagem perguntando se eu desejo ou não apagar os registros, né? Para confirmar se realmente eu desejo fazer isso. Então, neste momento, então, vamos voltar aqui e vamos fazer a parte do modal, o componente modal em si. Então vamos criar o componente agora para poder fazer, mas eu vou fazer o componente, deixa eu digitar aqui, sem a classe do componente, só a parte do blade. Então é artisan make component menos view. Esqueci de colocar o nome aqui, vou chamar de modal. Pronto. O que ele vai fazer aqui é criar. Você vê que ele criou aqui dentro de view a pasta components e dentro dele modal.blade. Se você olhar aqui em cima no HTTP, não vai encontrar a parte de view que ele criaria com a classe, se você não passar esse parâmetro menos view. Aí ele vai criar uma classe. Se você não for utilizar, não faz muito sentido tê-lo, né? Ok, então eu vou fechar aqui. Vou também fechar essa parte daqui. E vamos aqui começar a desenvolver dentro do próprio modal o código. Para não perder muito tempo digitando e ficar muito extenso, então eu já vou trazer tudo pronto, só vou explicar que fica mais fácil. Aqui dentro eu tenho aqui uma propriedade que está esperando o tamanho da modal, tamanho da caixa, e se eu vou utilizar o botão fechar default. O que seria isto? O tamanho, eu posso ter vários tamanhos, desde o pequeno até toda a tela. Então eu deixei aqui como exemplo o tamanho SM, o tamanho MD, LG, XL, 2XL, Full. E de default mesmo, se você não passar nenhum parâmetro, ele verifica, ó, se você não passar nada, então o valor vai ser esse 2XL. Então eu já deixei setado um valor. Esse botão fechar é esse botão de baixo aqui que eu criei para fechar o botão. No meu caso aqui eu deixei aqui porque pode ser que vocês queiram utilizar um botão fechar e não precisar ficar passando igual eu passei lá. Eu deixei dois botões, um cancelar e um confirmar. E aqui você pode usar somente essa modal para uma caixa de comunicação mesmo, somente um alerta, um aviso que está acontecendo. Aí faz sentido a gente poder utilizar. Você vê que é a mesma coisa. Se você não passar como falso, ele vai usar como verdadeiro e vai exibir esse cara aqui. Então,
quando você vai utilizar os comandos passando os botões para poder receber os parâmetros de confirmação ou cancelamento, você vai passar aqui. Aqui nada mais é do que a div principal da modal. Então você vê que isso aqui está englobando tudo. Aqui dentro eu estou usando o Alpine. O Alpine, nesse caso aqui, eu inicio a variável show para fazer o controle de exibição ou não. Esse controle inicia como falso. Aqui eu tenho uma forma de se comunicar com o elemento que vai estar escutando na classe principal do Liver, que na verdade é um listener. O que significa? Que a gente vai trabalhar com a informação que algum evento, né, que vai ser setado lá na classe. Então vamos dizer o seguinte, todo componente ele pode emitir um evento. E eu posso estar com o meu componente escutando o evento. Então, se existir um evento, né, que chame o modal, então eu vou disparar isso na classe principal e aqui dentro ele está escutando. Se ocorrer esse evento, ele vai mudar e vai modificar o evento que foi disparado lá. Em prática, que a gente vai mostrar agora aqui, vai ficar mais fácil de entender. Eu deixei um console log aqui para mostrar que está recebendo. Tá? A parte de dentro da div está passando aqui o xshow para poder sempre acompanhar as alterações que tiver na variável inicializada. Tem a classe relativa em Z10 para deixar para cima e as classes básicas aqui, que seria para poder deixar ele um cinza escuro, que seria um cinza para poder cobrir todo o conteúdo da página, deixando só o modal para cima, então ele vai cobrir toda essa parte. Daí eu tenho mais uma caixa que ele vai ficar por cima, que é onde vem a informação, e aqui dentro vem o título da mensagem, dentro desse spam, e aqui o conteúdo da mensagem. Tá? Então vou salvar aqui. Esse aqui é basicamente o botão, a parte do modal inteira, que dá para utilizar com vários tamanhos e a gente consegue controlar ele sempre através do evento. Então aqui é o nome do evento que eu vou criar lá na classe. Esse evento, a gente usa o nome do evento, @ o nome do evento, ponto window. Esse window está referenciando que algum evento aconteceu no navegador, que foi disparado algum evento, e a gente vai conseguir captá-lo ele através do event.detail.show. Então é daqui que a gente consegue ver. Eu vou passar o console log e vou mostrar esse evento no navegador. Beleza? Então aqui nós já conseguimos concluir a parte do modal. Vamos passar agora para dentro da classe em si. Vamos abrir aqui, já está aberto aqui do canto, ó, pronto. Vamos retomar aqui no Blade, vamos fazer um teste puxando agora embaixo do for each, pode ser depois ainda, bem no final aqui. Eu vou colar o xmodel, como ele é um componente, então todo componente que a gente chama aqui na Blade, a gente chama através do x, traço. Se nós olharmos aqui, ele vai trazer exatamente, se você passa x traço, ele procura aqui dentro do view, dentro da pasta components. Aí ele vai olhar e vai verificar, ó, modal. Então aqui ele já está associando a esta blade aqui. Com isso, lembra que nós colocamos aqui dois parâmetros. Esses dois parâmetros que está aqui, que eu estou passando dentro dessa tag, é o que nós deixamos lá dentro na props, que é o tamanho, e o botão fechar eu estou passando com falso. E eu estou falando que eu vou usar o tamanho LG. Se nós olharmos aqui, está aqui em cima, tamanho e o botão fechar. Essas props que estão aqui estão sendo esperadas que você passe algum valor para ela. Se você não passar nenhum valor, ela vai usar o default que nós setamos aqui em cima, tá? Dentro da tag do PHP, esse aqui é o PHP puro. Criamos essa variável com o array
e aqui eu estou usando, se não passar nada, o valor default. Eu quero usar esse tamanho, então eu passei o LG. O que mais que nós temos aqui? Aqui temos um slot. Ó, temos esse slot aqui. Deixa eu só formatar o documento aqui, para não formatou do jeito que eu queria. Queria que ele ficasse aqui. E aqui. Aqui. Pronto. Então, dentro desse slot, tudo que nós colocarmos dentro desse slot title, ele vai ser como é um slot nomeado, porque eu coloquei um título, então tudo que a gente colocar aqui dentro será passado para o slot title, que é esse cara aqui. Então é que se você mudar esse nome, aqui você tem que mudar esse nome aqui no slot title. Então eu nomeei como title, todo o conteúdo que tiver lá será apresentado aqui dentro. Não é nenhuma mudança muito grande, mas é somente para a gente poder saber que os nomes você define qual é o melhor nome para poder representar, você não tem que seguir nenhum padrão. Tá? Então, aqui dentro eu estou usando uma div, estou passando flex porque eu tenho dois elementos, eu quero que ele exiba esse elemento. Esse elemento aqui é, na verdade, um delete do ícone que nós instalamos do Blade. Então, aqui, aquele Blade UI está trazendo um ícone, e eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente, delete. Então, esse delete daqui, ele tem esse botão, vamos ver se eu consigo localizar aqui, bin 2, senão eu pego um outro qualquer. Não tem, então vou fazer o seguinte, vou pegar um de exemplo qualquer, eu vou clicar nesse cara aqui, ó. E ele fala que é o seguinte, eu peguei essa tag para utilizar no componente e vou colar aqui. E aí o que eu posso fazer? Eu posso customizar esse componente. Eu vou passar esse componente aqui dentro, essa classe aqui dentro desse componente, e aí eu posso falar o seguinte, ó, você vai ter a altura de 5, a largura de 5, e a cor do desenho em si, que é a cor do preenchimento aqui, vai ser vermelho, e vai dar uma margem à direita de 2. Assim não vai ficar grudado no texto apagar registro. Mas, quando você vai usar um componente não instalado, você tem que passar a primeira vez e fazer um require para poder instalar esse componente, tá? Senão ele vai dar um erro. Eu vou deixar assim e vou mostrar o erro ou a mensagem que ele vai reclamar que não tem, tá? Então vou deixar aqui os botões embaixo. Eu vou mostrar aqui que ele tem só dois botões, que é o cancelar e o apagar. E o evento que ele está esperando no componente será disparado, tem esse dispatch aqui, e esse comando @click é do Alpine. Então o Alpine que está sendo disparado aqui, ele tem esse evento que nós esperamos que ele está escutando, esse evento chamado modal abrir, e no modal abrir eu estou passando um objeto, esse objeto show já tem um valor como falso para poder fechar, então se ele clicar no cancelar ou apagar, ele vai fechar a modal que está aberta. Aqui eu passei somente grow para poder deixar separado, né, os botões, e aqui eu deixei uma classe de botões para a gente poder fazer o componente no Tailwind já, para a gente estilizar esses botões. Para facilitar agora, eu vou deixar então, vou fazer o componente daqui a pouco, para a gente colocar uma cor, em vez de colocar todas as cores aqui, a gente cria um componente dentro do Tailwind. E a gente pode trabalhar, você vê que é muito parecido com o Bootstrap. Para mim fica mais fácil, mas aí é questão de gosto.
Eu gosto de colocar o btn, traço o nome do botão, o que significa esse componente ali, e ele já traz a formatação. Mas calma que nós vamos chegar lá. Vamos agora só executar isso aqui para a gente poder ver como que está ficando. Aqui, ele reclamou, ó, exatamente porque eu não instalei essa parte deste ícone. Você vê que ele traz exatamente, ó, a informação. Olha, eu não sei o que é isto aqui que você está colocando. Tá? É desconhecido esse componente para mim. Isso aqui é a mensagem, basicamente, desse componente que eu pedi para ele poder exibir o conteúdo. Para a gente tirar esse erro, vamos pegar aqui o compose require desse componente. Vou abrir o terminal. Vou pedir para executar. E ele vai fazer a instalação. Assim que ele terminar a instalação, está trazendo o pacote. Gerando e otimizando a parte do Composer. Mais um pouquinho só e ele vai terminar. Beleza, voltou para o terminal, terminou aqui. Vamos agora executar aqui. Você vê que agora ele acabou sendo exibido. Só que se eu clicar nesse botão agora, ele vai apagar. E eu não quero que ele apague o botão. Eu quero que ele chame essa modal aqui. Para isto, eu vou pedir para que ele execute um outro comando, um outro evento, para poder exibir a modal, porque nesse momento o apagar está tá com o clique apontado para o apagar dentro do lister, né? Dentro da classe. Então, nesse momento ele está apontando para cá. E eu não quero que ele apague, mas sim carregue esse cara. Então, nós vamos fazer aqui uma alteração para poder chamar o modal agora, beleza? Então, aqui eu vou, neste momento, tirar esse conteúdo daqui e vou colar o evento do Alpine para que ele possa disparar o evento também e agora exibir. Então, xdata para inicializar o conteúdo do Alpine, então não tenho a necessidade para dentro desse escopo passar algum parâmetro, somente para poder ser executado, né? E aqui eu tenho um @click, que é a função, o arroba indica que eu estou usando o Alpine. O dispatch, eu estou disparando, estou despachando um evento com o nome modal abrir. E dentro desse modal abrir, do mesmo jeito que aqui embaixo eu mando fechar, eu passo esse objeto com valor interno como true, e lá na parte da modal, ele está escutando este evento ser disparado. Então aqui eu disparei. Aqui em cima, ele está escutando exatamente aquele evento. Então, aqui eu estou falando modal abrir, o arroba modal abrir, é o evento que foi disparado pela janela do navegador, e aqui eu estou passando o valor que foi disparado naquele evento, estou pegando o valor, que é aquele dentro do show, e passando para dentro da variável show, que nada mais é esta variável aqui. Então aqui eu passei o valor que foi disparado na outra tela. É um pouco complexo, né? Um pouco difícil, deu muita volta. Imagina, para explicar isso aqui também não está sendo muito fácil, mas espero poder
fazer essa demonstração ficar um pouco mais leve. Se nós olharmos aqui, então, de novo, o dispatch está sendo pelo modal abrir, ele passa esse valor para frente, dentro do modal ele está recebendo através exatamente daqui para frente, é o nome que ele recebe esse valor, esse objeto. Então, é cifrão event.detail. E o nome, esse é um nome que você declara aqui. Então, se você mudar o nome aqui, você tem que mudar o nome aqui. Tá? Então, esse aqui ele está carregando valor. E isso aqui eu estou pegando o valor que você passou e jogando para cá. A partir do momento que eu joguei para cá, isso aqui alterou para verdadeiro, correto? Ou falso, dependendo do botão que você apertou lá. E vai ser executado. Vamos ver se isso ocorre mesmo. Vou abrir aqui. Como eu já tirei a parte de apagar, então não tenho mais o risco de apagar o registro. A partir do momento que eu cliquei, apareceu exatamente isso aqui. Esse modal. Então, aquela parte cinza que eu tinha comentado com vocês aqui, é essa parte da classe Gray de 500, que é essa parte de trás, que está protegendo o conteúdo de trás. A parte do conteúdo, você vê que é a parte branca, né, que dá a mensagem. O título está sendo passado aqui. Lembra que eu coloquei o ícone que nós fizemos no outro lado vermelho? Está aqui. E o texto, que na verdade, se a gente olhar aqui na tela, é esse cara aqui, ó. Esse conteúdo aqui passado dentro desse slot. Então, se a gente voltar para cá, ó, apagar registro, o X, o ícone do head, né, 800, que está aqui dentro. E aqui dentro, ó, deseja apagar o registro definitivamente, é esse texto para cá. A única coisa que eu fiz é coloquei o botão aqui dentro, ó. Então eu posso ter outros botões de informação, clique, ou ter até um outro botão de evento. Aqui não há limite para o que você pode fazer. Você pode até trazer outros dados, até fazer uma outra consulta, caso você queira, no momento de apagar, falar assim, olha, esse registro contém pontos, esse registro contém algum tipo de informação vital antes de você apagar. Você pode fazer aqui, trazer uma consulta e mostrar para ele. Então, o modal nesse sentido aqui, você tem fica muito versátil na hora de você desenvolver. Você pode trazer muita coisa aqui dentro para avisando o usuário que essa informação será apagada ou alterada ou o que for, pode trazer um momento em tempo real para ela, informando a ação se deve ou não fazer. Então, eu acho que a modal, se você criar ela, você pode utilizar ele no sistema todo do jeito que você quiser. Aqui embaixo o arroba clique está despachando o modal de novo, o mesmo evento, só que eu estou passando falso. Né? Eu até esqueci de mostrar aqui no inspetor de eventos, no console, ele passou true, que foi carregado naquela hora que eu cliquei, né? Se eu clicar aqui cancelar, ó, ele vê que passou falso. Se eu clicar de novo nele, é o true. Esse aqui é aquele console que eu deixei aqui, ó, para dizer, para saber o que eu estou recebendo. Então, no console aqui, você coloca o ponto e vírgula no final, na sentença, para dizer que terminou isso aqui, e passa o restante dos argumentos que você quer. Isso aqui é bom para vocês poderem ter uma forma de fazer um debug dentro do que está recebendo, se está chegando até aqui o valor que você está passando lá. Então eu deixei aqui, vou deixar esse console aqui também. Se vocês utilizarem no futuro para produção alguma coisa, tirem o console, não deixem aqui, eu estou deixando mais para forma didática, tá? Então a parte de exibição aqui do console nós terminamos e agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer a confirmação. No momento que eu confirmar o apagar, aí sim, aí a gente vai apagar o registro de verdade. Beleza? Então vamos lá. Vou diminuir aqui. Aqui eu vou fazer uma implementação do método que eu vou pegar o ID do customer. Então aqui eu vou pegar o ID dele e vou passar para dentro
desse Customer ID, para mim saber quem que eu vou pegar, qual é o ID do usuário que eu vou apagar. Então eu vou criar aqui public, também igual uma variável normal. Aqui então eu tenho a variável customer, aqui eu estou criando ID customer delete, aonde está esperando um número do ID. Esse ID ele vai passar para essa variável pública, tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque no momento que eu disparo eu não sei ainda se é para deletar ou não. Então eu deixo basicamente armazenado a informação aqui dentro, esperando que a confirmação se é para apagar ou não. Então, se for para apagar o registro, em vez de eu passar o ID aqui, eu vou passar o quê? O customer em si aqui dentro. Porque já foi armazenado lá. Então eu só estou esperando aqui a confirmação mesmo daquele botão. Aquele botão vai chamar este método. No momento do show, ele carregou e deixou já armazenado para mim dentro dessa variável. E no momento que ele apertar o delete, aí sim ele vai executar com a variável que recebeu o valor. Vamos ver lá vamos passar esse ID customer delete para a modal em si por botão. Então a gente está passando para cá. E aqui eu vou usar o while, click, que é a função do LiveWare agora. A gente está misturando os dois. Opa. Vou usar o prevent por prevenir não aparecer o cerquilha lá, igual. E aqui eu estou colocando o ID. Aqui o que ele está esperando aqui dentro desse método é um valor que é o ID. Então eu já vou deixar setado aqui dentro. Eu tenho que passar ele aqui dentro, já que ele é uma função. O que ele está esperando é o ID da linha. Então vamos passar para cá. Estou colocando aqui dentro, ID, pronto. Então aqui ele já está esperando, ele já recebeu no momento que eu clicar no botão, ok? Então o que vai disparar realmente a parte do evento agora seria aqui embaixo no botão do clique. Seria do evento. Eu vou misturar aqui junto quando ele apertar apagar. Então eu vou usar aqui o evento do LiveWare. Então é while, clique. No caso, aqui eu vou passar o valor que ele está esperando, qual é o nome do método, que seria o delete. O delete, opa, não, tá certo, delete data, é isso mesmo. E aqui eu vou passar ele para dentro. Você vê que ele não precisa de nenhum parâmetro, então eu não preciso passar nada, nem os parênteses. Salvei aqui. Vou abrir o navegador. E vou apagar aqui Catarina. Cliquei no botão apagar. Você vê que apagou e já renderizou. Então isso funcionou. O que eu estou fazendo é usando dois métodos de clique. Um é do LiveWare e o outro é do Alpine. No LiveWare, desculpa, na parte do clique, eu estou pegando este método, que é o evento apagar definitivo, dentro do botão dele, que está sendo renderizado dentro do modal. Então eu coloquei aqui. Esse botão modal aqui é essa linha aqui, referente a esta linha. Então esse botão aqui, na verdade, está quando eu clicar, que realmente é apagar, eu estou confirmando que isso é para apagar mesmo, ele vai ao evento do LiveWare e apaga. E aí aquela parte onde recebo a informação, qual é o ID que é apagar, eu coloquei no botão apagar, mas neste apagar aqui em cima.
neste vermelho aqui. Você vê que, trazendo para cá, ó, esse apagar aqui, ele, no momento que eu clico nele, ele carregou o ID para dentro, mas eu posso cancelar. E você vê que nada mudou. Porque ele só vai executar mesmo a função apagar dentro do modal. Então, a parte do modal em si, nós acabamos. Só que agora eu vou mostrar aqui que a gente pode melhorar algumas classes passando componentes dentro do Tailwind. E como que a gente pode melhorar isso dentro do Tailwind? Então a gente pode fazer aquelas classes que eu disse, que a gente pode criar assim com btn, delete, aqui dentro do arquivo, dentro do resource CSS, o app CSS. Aqui nós temos a classe do Tailwind, onde nós podemos colocar componentes, e esses componentes a gente pode reutilizar por completo, e esses componentes começam com @layer, e aqui basicamente o que a gente pode fazer? A gente pode trazer para nós uma classe, né? Essa classe que vai ser utilizada pelo sistema todo. Nós temos que passar aqui dentro da classe para poder ser utilizado o @apply. E a partir daqui nós colocamos as classes que nós queremos. Então, se nós pegarmos, voltar aqui para a listagem, aonde tem aquela classe toda do delete, tudo isso aqui, ó. Aqui o que eu iria fazer é repetir esse vermelho, essa cor toda, tanto nesse delete que está na listagem, quanto também no modal aqui dentro. Então, em vez de eu ficar repetindo classe, eu posso simplesmente passar todo o conteúdo para cá, ponto e vírgula. Aqui, eu, em vez de salvar, eu vou colocar delete. E aí eu uso esta classe no lugar. Vou salvar. Você vê que tá toda hora que eu passo aqui no Vite, ele acaba fazendo alteração automática, né? Aqui dentro, onde eu tirei a parte do botão, eu vou simplesmente passar só btn delete. Ele vai pegar aquela classe. Aonde eu tinha aqui embaixo a btn cancel, né? Eu vou mudar para delete. Passar aqui, vou salvar. Ó, dá o refresh na página, nada mudou. Quando eu clicar, o cancelar também pegou porque está com o mesmo nome, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu acabei colocando o nome errado. É cancelar. Vou colocar nem cancelar. Vou colocar cancelar. Clicar de novo. Ó, tá sem nada porque ainda não pegou, mas aqui já pegou automaticamente as mesmas propriedades. Se eu mudar o tom de vermelho para 1, ó, passar para 700, ficou mais vivo. Ó, já está mais vivo o vermelho daqui, ó. Se eu pegar o elemento daqui, inspecionar ele, aqui são todas as classes que eu passei, e ele passa a cor, a gente vai ver que é a mesma cor do delete aqui, é a mesma cor do de trás. Só que ele está passando no RGB, né? Então é o mesmo, são os mesmos valores, ó. Isso nos ajuda muito na hora de fazer uma manutenção do botão, de cor, você altera em um único lugar, né? Nós temos aqui ainda para colocar a parte do cancel, que eu tenho aqui já pronto. Eu vou só aproveitar aqui, vou colar. Tenho, deixa eu ver mais aqui. Colei, vamos testar. Não passei para lá, né? Colar a classe aqui dentro.
fica um laranja mais claro quando eu passo, fica um meio escuro. Acho que eu tenho escura demais. Porque aqui é 500, eu vou passar uns 600. Vamos ver como fica. Infelizmente eu não sou muito bom com cor. Mas com cor pelo menos um pouco melhor. Ao apertar cancelar, ó, ele já apaga ou fecha o modal. Então, aqui a gente pode criar várias classes em qual você pode reutilizar aonde você quiser. Então, neste momento, nós passamos já os botões que nós já fizemos aqui para concluir essa videoaula. Nós já fizemos a parte de apagar, nós fizemos a modal em si exibindo, colocamos a paginação aqui, tá? Então, essa parte aqui nós acabamos e na próxima nós vamos fazer a parte do editar e o inserir. E aí a gente vai chegando ao final desse curso, dessas aulas, desse CRUD de Liveware com Laravel, Tailwind. Gente, obrigado. Fico muito contente em poder compartilhar. Eu estou aprendendo muito mais do que você possa imaginar. Eu sei que tenho muito ainda que melhorar aqui, mas eu gostaria de agradecer demais todos vocês aí pelo tempo, pela paciência e também pelo feedback. Para poder saber se está indo ou não, eu realmente preciso saber através do feedback, do like, dos comentários, se é o caminho, não tanto pela quantidade de interação, mas é para saber mesmo se eu estou indo pelo caminho certo, se é isso que está alcançando o conhecimento. Para quem faz, para quem está aqui desse lado de cá, falando com a máquina, falando com a tela, é estranho por não saber o que do outro lado quem assiste está sentindo, está vendo, está aprendendo, se está legal, se é esse caminho ou não, se ficou confuso, a gente faz de novo até acertar, porque a ideia é compartilhar sim, e eu posso aprender, estou aprendendo muito a cada dia aí com vocês. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.